Então vamos lá, a gente está falando dessa dinastia Bharata, reinava na Índia, fundou Hastinapur, e lá, depois de algumas gerações para frente, nasceu um cara chamado Bhisma. Então, o pai dele disse que ele seria então imortal, e que ele só morreria, só desencarnaria o dia que ele quisesse desencarnar. Kunti surge com uma carta na manga. Então, ela era esposa de Pandu. E a cada mantra que ela entoasse pensando nos deuses, ela teria um filho com esse deus. Isso. E assim completa os 5 Pandavas, que são filhos de Pandu. O Dhritarashtra assume o reino. E ele casou com Gandhara. Então, desses 101 pedaços que saíram de Gandhara, é daí que vem os Kauravas. E aí os Pandavas começaram a se sobressair. E aí os Kauravas começaram a alimentar uma inveja pelos Pandavas. Exato. E falou assim, olha, os Pandavas estão aí, acho que faz sentido você dividir o reino entre os Pandavas e os Kauravas. E aí, Duryodhana vai alimentando essa inveja e junto com seu tio Shakuni bolam um plano. A ideia deles é fazer com que ele perca o reino. Só que para isso eles vão trapacear. Sim. Quem perder ia passar 12 anos na floresta e no 13º ano sem ser reconhecido. Que de novo Yudhishthira perdeu. Ao fim do desafio, dos 13 anos, os Pandavas voltam e aí os Kauravas decidem que não vão cumprir com o combinado e não vão devolver o reino para os Pandavas. A guerra está declarada. E Krishna fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu sou parente igual dos dois, eu vou dar a escolha a vocês. Um dos dois vai ficar com todo o meu exército e outro vai ficar comigo, apenas como seu quadrigário, e Arjuna fica com Krishna. Como ele era o mais sábio, o mais antigo, o melhor guerreiro, Bhishma foi nomeado como o grande senhor do exército, ministro do exército dos Kauravas. E foi o irmão da Draupadi, lembra a esposa dos 5 irmãos? O nome dele era Drishtadyumna, isso? Drishtadyumna. Isso. Ele foi nomeado o marechal dos exércitos dos Pandavas. A guerra durou o que parece ter sido 18 dias, né? A gente não sabe exatamente se é isso, mas é o que parece lá na... É descrito 18 dias, mas a gente não sabe se isso é o total... Se isso é literal, se isso é uma metáfora, né? E demorou muito para que Arjuna, como guerreiro, entrasse efetivamente na luta, né? Ele quase que... Ele ficou tanto tempo pensando se entrava vai, ou não, vai. Que o próprio Krishna, né, que tinha feito o juramento de não entrar na luta, por 2 vezes quase que ele quebrou o juramento e entrou na luta. É, chegou a sair da quadriga com tudo expandindo assim, e aí Arjuna vindo e falou, eu vou fazer o Krishna... Quebrar o seu juramento. Quebrar o juramento. Ele, não, peraí, volta, eu vou. Agora eu vou. Mas... Não me segura que eu... Foi tipo isso. Até que no 10º dia de batalha, o grande Bhishma morreu. O tio avô, né? O Casto, aquele cara lá do começo. Exatamente, o mais virtuoso de todos, o Casto que deu a felicidade ao pai, que era admirado por todos, acabou perecendo na batalha. Só que ele não podia morrer, lembra? Mas como que ele morreu? Então, ele não podia morrer. E aí ele tomou um monte de flechada. A Arjuna transformou ele praticamente num porco-espinho de tanta flecha que colocou nele. E como ele não podia morrer, ele ficou lá, deitado no chão, com aquele monte de flecha durante dias, sofrendo e sangrando, até que um dia... Meses, né? Largaram, esqueceram o cara lá no campo de batalha. Não esqueceram. Ele ficou meses com aquilo, até que um dia ele falou, não, acho que é hora de eu ir embora. E esse dia era quando o sol estava numa posição ideal para que se abrissem as portas do paraíso. As portas do espírito, e aí ele desencarnou. Desencarnou e entregou a alma pro paraíso. Exatamente. Antes dele morrer ainda, depois que a luta acabou, a gente vai contar, mas só para fazer um parênteses, a luta depois acabou, e aí as pessoas iam lá para ter conselhos com ele. Ele lá cheio de flecha, deitado, e ainda falava sobre virtude, que é ser um rei virtuoso e tudo mais. E como ele era um dos guerreiros mais sábios, mais fortes, né? Arjuna teve que montar uma senhora estratégia para conseguir pegá-lo e enchê-lo de flechas. Foi. E aí, depois de alguns meses, ele morreu. Bom, com ele fora da batalha,
Drona assume como ministro do exército dos Kauravas. Exato. Só que Drona, apesar de ser o mestre, né, que foi o mestre lá de todos eles, tentou fazer várias coisas, tentou raptar Yudhishthir, tentou fazer algumas coisas ali. Ele ganha de qualquer jeito, né? Até que ele bolou uma estratégia junto com o Duryodhana, que é o malvadão, pra acabar, ou pra, de forma covarde, matar um dos filhos de Arjuna. Que é o Abhimanyu. Abhimanyu, exatamente. Não é filho de Draupadi, é filho com outra mulher. Isso. E é como se fosse o filho pródigo dele, né? O filho que ele mais gostava e tudo. Era o mais forte, mais virtuoso. E com essa morte, desestabilizou todos os Pandavas. Todos os Pandavas ficaram meio aflitos, além de Arjuna, claro, que mais uma vez ficou, pô, e agora e tal. Aí eles bolaram um plano, os Pandavas, para desestabilizar Drona. Eles mentiram que o filho de Drona tinha morrido. Ele chamava Ashvatthama. A história, vou fazer um parênteses, vou tentar ser muito breve, mas a história dessa mentira é muito maluca. Porque existia também um elefante com o mesmo nome. E aí eles mataram esse elefante. E o Yudhishthira era o encarregado de contar essa mentira pra Drona. Só que o Yudhishthira, como mais virtuoso, não mentia. Então ele falou, a gente matou o Ashvatthana. Mas foi o elefante. Tipo, baixinho, assim. Mas foi o elefante. Nós matamos o Ashvatthana. Foi o elefante. Foi tipo isso. E aí o Drona ficou super desestabilizado a ponto de receber uma flechada. Ele ficou perdido no meio da batalha. E aí um cara chamado Drishtadyumna, que era o irmão da Draupadi, que era o ministro do exército Pandava, matou ele com uma flecha flamejante. Quando ele morreu, quem se torna o ministro do exército dos Kauravas? Karna, lembra? Ele só ia entrar na batalha quando Bhishma morria. Então quando Bhishma morreu, Karna entrou na batalha. E aí quando Drona morreu, ele assumiu como ministro. Exatamente. E aí ele morre 2 dias depois. Ele é morto por Arjuna e Krishna. Não que, né, com as armas sagradas que Krishna deu a Arjuna. Krishna ficou na dele, mas é Arjuna que acaba matando Karna, que era o seu irmão, né? E era um dos mais valentes. Ele também tinha armas sagradas que ele ganhou de outros deuses. Então foi uma luta super acirrada, mas Arjuna foi superior. E aí o que acontece? Começa essa morte, né, dos dois lados, e aí depois de várias nomeações, os Kauravas percebem que vão perder e o Duryodhana foge. E aí os Pandavas perseguem o Duryodhana e ele tá fugindo, e aí ele é alcançado. E quando ele é alcançado, eles falam o seguinte... Sabe pra onde ele vai antes dele ser alcançado? Ele fica submerso na água. É tipo covardão total. Ele entra na água e fica tipo lá, assim. Só que ele é encontrado. E aí quando ele é encontrado, eles escolhem Bhima pra lutar contra ele. Era prometido, lembra? Lá no começo, quando o Bhima deu uma surra nele? Isso, aí eles falam, vai lá Bhima, bate nele de novo. E aí o que Bhima faz? Bhima começa a usar de golpes baixos e desonrosos e acaba aleijando Duryodhana e deixando ele lá pra morrer aleijado e falar, beleza, você tá invalidado e agora eu vou te levar. E olha, e quando eu acho que eles falam de golpes baixos e desonrosos e falam que Duryodhana fica invalidado, eu acho que Bhima foi um pouco sádico. Sei que vocês me entendem. Mas foi uma briga muito forte também. Ele só se valeu de golpes baixos porque ele via que não tinha mais jeito. E aí o que acontece? Alguns aliados do Duryodhana estavam vivos e... Lembra aquele tio que trapaceou e o filho de Drona? O Ashvatthana que estava vivo, não o elefante. Exatamente. Eles vão, o que eles fazem? Eles vão até o acampamento dos Pandavas. E era proibido ir ao acampamento, que é onde ficavam as mulheres, os filhos pequenos. Era totalmente desonroso, né? E eles vão até lá e matam vários guerreiros que estavam lá no acampamento, além dos 5 filhos de Draupadi. Com os Pandavas. Então o filho de Arjuna com Draupadi, o filho de Yudhishthira, né? Exatamente, matam os 5 filhos, um filho de cada irmão. Depois eles foram até onde o corpo estava, né, do ainda vivo Duryodhana. Quase nas últimas. Pra comemorar, né? Pra comemorar a vingança que eles fizeram no acampamento. E o Duryodhana que tava lá, morreu. O filho do Drona, a guerra acabou, os Pandavas venceram a guerra e todos eles voltaram pro reino de Hastinapur. O nosso rei cego Dridri, triste pra caramba, né, o Dhritarashtra. E o filho do Drona
ele voltou também, estava vivo. Vashvatana. Aí rolou uma confusão pelo que ele fez e Krishna acabou amaldiçoando ele e ele acabou indo virar um peregrino rumo às terras do norte. O Himalaia. Apesar de terem ganho a guerra, Yudhishthir, que era o Pandava mais velho, assumiria o trono junto com o Dridri, né, o rei cego, mas ele ainda estava muito incomodado pelo fato de ter matado Bhishma, Drona, todos esses familiares, e não se sentia empoderado, não se sentia de fato rei. E aí ele decidiu então fazer a cerimônia. Um sentimento de culpa muito grande, né? Um sentimento de culpa muito grande, isso. Então ele decidiu realizar o ritual prescrito nos Vedas de Ashvamedha. Se consistia mais ou menos assim: existia um cavalo consagrado, um cavalo importante, e esse cavalo ele seria solto no reino e em outros reinos, e durante um ano ele deveria percorrer vários outros reinos de outros reis, acompanhado de protetores. Nesse caso, o protetor desse cavalo era Arjuna e algumas outras pessoas, mas principalmente Arjuna, com uma plaquinha no pescoço do cavalo falando que era o ritual, e o rei desse reino de fora que encontrasse esse cavalo deveria prendê-lo, eles deveriam guerrear, e se Arjuna, né, e o reino de Yudhishthir ganhasse, esse reino viraria um aliado, e durante um ano isso ia acontecer até esse cavalo retornar vivo pro reino original. E ele seria sacrificado nessa aventura, novamente, de Arjuna. Vários desafios. De novo ele passa por várias aventuras, altas aventuras. Você vê como Arjuna é importante na história. Ele passa por várias iniciações, várias jornadas do herói. Isso fica bem marcado porque tem uma das passagens que ele morre e é ressuscitado, né? Pelo filho dele. O filho dele consegue cortar a cabeça dele, e aí existe uma aventura paralela onde o filho vai até o reino das Najas, que guardam um elixir que revive, sabe? É muito interessante. Mas no fim de um ano eles completam essa jornada, a Arjuna volta vivo com um monte de aliados, e aí o Dhritarashtra e o Yudhishthir começam a reinar juntos, nesse reino juntos, e aí já sem ressentimentos, né? E aí, depois que acaba a guerra, depois de alguns anos, depois de tudo isso resolvido, o Dhritarashtra e a esposa dele, a Gandhari, junto com a Kunti, lembra, com a Kunti, a mãe dos Pandavas, que tinha os mantras lá, eles decidem os três abandonar o reino e viver na floresta. Isso acontece, eu não sei hoje em dia, novamente, mas era uma tradição, né? As fases da vida do homem, né? Então, você primeiro tem que crescer, depois você monta uma família, depois você... Enfim, até o momento que você sai como um andarilho, e foi isso que eles foram fazer. E aí eles ficam na floresta, né? E aí num dia lá, em estado de meditação, o corpo deles entra em combustão instantânea e eles morrem queimados. Eles morrem queimados pela floresta que pegou fogo. Mas a gente pode supor que isso seja uma simbologia. Dá várias das simbologias do fogo dentro da mitologia hindu. Exatamente, inclusive relacionadas à Sese, à ascensão. Exatamente. Passado mais um tempo, finalmente os Pandavas ficam velhos. E morrem. Não, calma, não. Ficam velhos e decidem então deixar o reino com o filho mais velho de Yudhishthir. E os 5 Pandavas mais Draupadi, só lembrando quem são os 5 Pandavas: Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Sahadeva e Nukula, e Draupadi, a esposa de todos. Então os 6 partem em direção ao Himalaia para escalar uma montanha. Conforme eles vão subindo, a cada nível, imagina que tem níveis, a cada nível um caía. E foram caindo em uma determinada ordem. A primeira a cair é Draupadi. Claro, é uma sociedade machista, é a mulher que vai cair primeiro. E por que ela cai primeiro? Porque ela não tratava todos os maridos da mesma forma, ela tinha uma preferência por Arjuna. Gostava mais de Arjuna. Exatamente. Quem foi o segundo? Nukula, ou Sahadeva. Foi Sahadeva. Sahadeva foi o segundo, porque ele se considerava mais sábio do que ele realmente era. O terceiro? Nukula. Porque ele tinha a ilusão de ser o mais belo de todos. Depois... Arjuna, sim, o nosso herói cai diante do Himalaia. Exatamente, porque ele humilhava os demais arqueiros. Ele era tão bom que ele humilhava os demais arqueiros e ele havia prometido queimar os seus inimigos. E não queimou. Depois, Bhima,
que era aquele forte, o filho do vento, ele é o último a cair, pois ele se vangloriava da sua força e de comer em demasia. Ele comia muito. Tem umas passagens no Mahabharata que, assim, as mulheres preparavam a comida, 1/3 ia só pra ele e o resto era dividido pra todos. Pra todo mundo. Muito louco. E o Yudhishthir não caiu. Era o mais velho, né? Não caiu, ele foi o único que não caiu. Ele chegou ao final de sua jornada no topo do Himalaia, né? Encontrou com quem? Com Indra. Com Indra, o rei dos deuses. Pai de Arjuna. Pai de Arjuna. Indra virou e falou assim, você chegou no paraíso onde nenhum jamais esteve. E ali, como você pode ver naquele trono, quem está? Está o seu primo. Duryodhana. Duryodhana, o maldito, estava num trono e ainda fazendo trollagem com os devas, né? Com os deuses. Pega isso pra mim! Tipo, usando eles de servos. E o Yudhishthir viu aquilo e falou... Ué, mas cadê meus irmãos? Não só isso, o que ele tá fazendo no paraíso? Cadê meus irmãos? Então, aqui tá esse cara aqui, esse cara causou todo aquele fuzuê lá embaixo. Traiu. Milhões e milhões morreram por causa dele. E aí Indra fala, você quer saber então seus irmãos? Eu vou te levar lá. E aí os irmãos estão numa espécie de um pântano. Na verdade, os irmãos não aparecem ainda. Ele chega... No pântano e ouve as vozes, né? Ele chega num pântano, assim... Fedido. Com morto, tem cadáver no chão, espalhado. Ele começa a ouvir umas vozes. E quem tá falando? Cadê o Arjuna? Cadê Bhima? E aí, essas vozes que o Léo falou, é exatamente as vozes dos irmãos. Isso, e ele reconhece as vozes. E ele fala pra Indra, então... Eu não vou ficar no céu, porque eu não vou ficar lá junto com Duryodhana, aquele demônio. Eu vou ficar aqui com meus irmãos, que é onde meus irmãos estão, eu vou ficar aqui. Por mais pútrido que esse lugar seja, eu prefiro ficar aqui do que ir pro paraíso. E aí Indra vira pra ele e fala, ah, pegadinha do malandro! Era a prova final de toda essa virtude de Yudhishthir. E aí é uma ilusão. E aí Indra desfaz a ilusão. E aí é quando o real paraíso se mostra. Exatamente. E aí os irmãos estão lá. Porque apesar de pecadores, todos eles eram kshatras e tentou realizar a missão de cada um da melhor forma possível. Exatamente. Por isso eles não estavam no inferno, eles estavam no paraíso. E assim encerra o Mahabharata. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. É um épico da Índia. É uma pena que aqui no Ocidente a gente não tenha nenhum grande filme, né, que fale sobre ele, só os filmes produzidos lá na Índia. Mas seria muito legal ter um épico contando essa história, né? Estilo Senhor dos Anéis, estilo, né? Imagina, estilo Senhor dos Anéis, né? E principalmente a parte do Bhagavad Gita, que é essa parte da batalha. Mas enfim, fica um pouquinho aí do conhecimento do que é esse livro, do que é o Mahabharata. Se você se interessar, é bem legal de ler. O que a gente fez aqui foi pegar o cerne da coisa para passar mais ou menos como é que é a história. Como o Bruno disse, tem um monte de histórias paralelas várias. Que vão acontecendo ao mesmo tempo. E é um livro que tem um significado místico por trás. Então, tanto essa batalha, como tudo que acontece, principalmente as conversas entre Krishna e Arjuna, são importantes. Tem significados mais profundos, mais místicos, sai da literalidade, né? Então é legal, se você quiser ler, fica aí uma sugestão de leitura de um grande livro épico. E olha só, de novo, eu não sei em quantas partes a gente dividiu esse vídeo, você a essa altura já deve saber, existe um filme de 6 horas chamado O Mahabharata, Peter Brook, eu lembrei o nome do diretor. Peter Brook. Então, e o filme é indiano. O filme é indiano. Mas você deve encontrar aí nas internet da vida. Tem, no próprio YouTube tem. Tem. Você encontra lá 5 horas e tanto. Mas você também encontra o Mahabharata traduzido para o português gratuito por uma pesquisadora estudiosa. Uhum. Eu não sei exatamente qual a proximidade que tem, né, erros, essas coisas, mas enfim, é uma boa fonte de consulta. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. São 18 livros, mas você também consegue encontrar consolidados, eu não sei como dizer, mas são livros resumo. Em um único livro você encontra, geralmente, cada um dos 18 livros se tornam 18 capítulos. Uhum. E aí cada capítulo é um resumo daquele livro completo. Exatamente. Então é isso, gente. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, vocês ajudam muito a gente quando vocês se inscrevem no canal. Curtam o vídeo, deixem seus comentários, deixem suas sugestões, a gente está sempre acompanhando. Se você está no Facebook e não sabe do que a gente está falando de se inscrever no canal, aqui provavelmente em algum canto vai ter uma bola com o logo do canal. Clica nela que você vai ser redirecionado para o YouTube, certo? É isso, certo, né? É isso. Então até semana que vem. Valeu!